Olá, meus amados, estamos de volta aqui no nosso devocional, no Caminho da Adoração. Espero que o Senhor se manifeste sobre a tua vida no dia de hoje, que Ele lhe conceda sabedoria para você viver bem esse dia. Se você já chegou no final do dia, Ele conceda aí o descanso, o repouso, para que você também esteja pronto para o dia seguinte. Amém? Eu sou Mateus Lima, todos os dias eu me encontro aqui no nosso canal para estudarmos a palavra. Esse é o meu objetivo, não é entrar em assunto do momento, polêmica, nada disso. Aqui nós vamos estritamente, mensagem por mensagem, mergulhar nos textos da palavra de Deus. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nada. Em breve, nós aí estaremos nas nossas lives, fazendo aí nossas lives de devocional uma vez por semana. Então você não pode ficar de fora, vamos estar juntos aqui aprendendo com a palavra de Deus. Acesse o link na descrição desse vídeo, você vai encontrar aí as redes sociais. Lá eu vou trazer os anúncios das lives, para que você esteja preparado para esses dias. Vamos lá? Vamos à mensagem de hoje, aqui no livro de 3 João. Isso não tem capítulo, só versículo 9. Eu queria trazer um assunto interessante. Como é que a palavra de Deus, ela, até nas coisas que passam desapercebidas, ela fala de situações rotineiras. Verso 9 diz: escrevi à igreja sobre isso. O apóstolo João vai falando sobre algumas coisas relevantes para a igreja que você vê nos versículos anteriores. Ele diz: mas Diótrefes, o nome até é um pouco complicado de se dizer, Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Irmãos, eu quero tratar sobre o ego, sabe? Sobre a pessoa ela se achar mais importante do que algumas coisas, ou até mesmo mais importante do que a mensagem. Muitas das vezes, a pessoa ela não faz no princípio percebendo isso, mas acaba ficando natural, e esse é o perigo. As pessoas, quando elas relatam sobre o inimigo, quando elas relatam sobre Satanás sendo expulso do céu, elas falam que subiu no coração, né? O texto também diz, o desejo de ser igual a Deus ou maior que Deus. E a primeira tentação do homem foi essa, de Satanás avisar que eles seriam iguais a Deus. Mas eu quero chegar num ponto que, na realidade, Deus conhece toda a criação. Tudo que Ele fez, Ele sabe. E Ele já sabia a intenção do inimigo. Só que a questão não é saber a intenção. É como a pessoa, ou como o ser, reage diante daquela intenção. E esse é o ponto. No primeiro momento, pode parecer natural. Pode parecer uma coisa que veio meio sem pretensão. Mas quando aquilo fica comum para a pessoa, aí é que mora o perigo. E realmente esse é o ponto da maior tentação que o ser humano passa no seu dia a dia, o seu ego. Por que eu falo isso? Porque no primeiro momento parece ser comum, natural, pensar em si, olhar para si, cuidar de si. São coisas relevantes, são coisas importantes. Mas quando isso ultrapassa a mensagem, ou quando isso ultrapassa, sabe, o direcionamento de Deus ou a vontade de Deus, deixa de ser algo natural e passa a ser algo que atrapalha. Quero contar o relato aí da cena do filme O Rei Leão. Quem se lembra dessa cena quando o Simba está esperando o Mufasa, porque seu tio Scar falou que ele estaria chegando, de repente estoura uma manada, né, de gnus. E Simba começa a correr, e ele percebe que aquilo ali pode matá-lo, pode tirar a vida dele. Ele começa a correr. O Scar, ele chega para o Mufasa e fala: Mufasa, Simba, debandada. E o Mufasa vai atrás do Simba, e você percebe que quando ele entra na debandada, quando ele entra ali na manada, ele está lutando contra a manada para poder resgatar o Simba. Ele toma vários encontrões ali para poder resgatar o filho. Nesse ponto da cena, só nos mostra uma coisa: quando a gente tenta lutar contra a manada, quando a gente tenta lutar contra a maioria, nós sempre vamos perder. Nós sempre vamos
cair. E esse é o ponto. Diótrefes, ele estava lutando contra a avalanche da mensagem. E ele não percebia que aquilo que ele estava fazendo atrapalharia não a mensagem, mas ele mesmo. Olha como ele foi lembrado aqui no texto. Ele foi lembrado como aquela pessoa que, por causa do ego, não permitia que a mensagem chegasse a outras pessoas. E como ele não foi cobrado diante de Deus. E muitas das vezes nós agimos dessa forma, achamos que temos algo relevante, algo importante, sendo que a mensagem é mais importante do que qualquer outra coisa. Sendo que a palavra de Deus ela é mais importante. E aí eu me faço essa pergunta: aonde eu estou inserido nessa questão? Será que eu estou sendo inserido na posição do mensageiro ou na posição daquele que atrapalha a mensagem de chegar? Que a gente possa refletir nisso, se a gente tem sido Diótrefes e entrado nesse caminho de Diótrefes e atrapalhado realmente a mensagem do Senhor. Como é que eu atrapalho a mensagem do Senhor, Mateus? Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de me comunicar com o Senhor. Como é que eu atrapalho a mensagem de Deus? Quando eu deixo de me consagrar, de jejuar, de me preparar para que Deus fale comigo. E quando eu deixo de fazer essas coisas, eu estou na realidade mostrando para Deus que Ele já não é mais importante, mas eu sou. E quando surge algum problema, eu faço questão que Ele resolva o meu problema. Ou seja, Deus deixou de ser o centro e eu passei a ser o centro das coisas. Entende onde eu estou querendo chegar? E essa é a síndrome de Diótrefes. Cuidado, meus amados. Precisamos tomar muito cuidado. Porque essa síndrome muitas das vezes tem entrado sutilmente na igreja e Satanás sabe como usar isso. Ele sabe como mexer com o ego da pessoa. Ele sabe porque se alguém está aparecendo um pouco mais, ele vai avisando, tá vendo? Você antes era uma pessoa relevante, as pessoas te procuravam. Foi assim com Saul e Davi. Quando o povo começava a cantar que Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares, aquilo entrou no coração de Saul. Aquilo entrou na mente dele e a possessão do inimigo sobre a vida dele tirou a clareza dos seus pensamentos. Já não era mais o mesmo Saul, já não era mais o mesmo rei, já não estava com lucidez. E é isso que o inimigo quer para mim e para você, tirar a lucidez, o que de fato importa. O que de fato importa é eu ser fiel a Cristo, é eu ser devoto do Senhor, ser uma pessoa que ouve a voz de Deus constantemente. Que essa mensagem possa ficar aí na sua mente, que você possa refletir e praticar em cima dessa mensagem e ter uma vida abundante. Pai, a tua palavra chegou até nós e que essa palavra não saia de nós, mas que possamos praticá-la nesse dia, porque o Senhor vai nos dar momentos para praticar essa mensagem e que possamos, ó Deus, ver os frutos dessa palavra na nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus e amém. Se você gostou desse conteúdo, meu amado, compartilhe essa mensagem, deixe o seu gostei e eu te espero amanhã aqui no nosso devocional. Que Deus abençoe tua vida.